inclusive, tinha um preconceito que achava que, como é que pode uma coisa funcionar se eles diziam que são doses infinitesimais, que quase não tem nada ali. Então, por acaso, é que fui cair dentro da homeopatia. Eu fui fazer análise, e fui fazendo análise com uma colega médica, que, inclusive, agora a gente homenageou ela, a doutora Fernanda Cavalcante, e ela falou, posso te dar uma homeopatia? Eu falei, pode, isso aí se não fizer mal, bem não faz, tal. Aí, cada vez que eu tomava, me agudizava, saía desidrose na mão e começou a aparecer um monte de sintomas. Eu tinha amigdalite de repetição, uma amigdalite dessas foi tratada só com homeopatia. Eu tinha herpes também, labial, com muita frequência, isso aí foi tudo desaparecendo. E minha primeira especialidade era urologia, eu operava tudo, mas me marcou muito a força dessa terapêutica. E eu comecei, já pedi livro para ela, comecei a estudar e entrei na pós-graduação de homeopatia, que tem aqui em Curitiba, uma excelente escola, a Escola de Homeopatia de Curitiba. E o que a gente precisa para começar a prestar atenção nesse assunto é ver que a homeopatia funciona. E como será que isso funciona? Está sendo estudado cada vez mais e sendo comprovado. A homeopatia, ela não, na verdade, não tem substância mais, nas potências que a gente usa de homeopatia, não há mais substância. É que nem não tem, por exemplo, equivalente a um CD, onde a gente grava um pendrive. Não tem orquestra dentro do pendrive, nem do CD, não tem artistas lá dentro. Na homeopatia também não tem nada ali. O que tem é que a água é o CD, onde se grava nas ligações lá covalentes do hidrogênio, é gravada a memória daquilo que foi copiado da substância original. Por exemplo, você pode copiar do arsênico e dentro da água vai estar aquela memória. E hoje em dia já dá para ler isso aí e você consegue transcrever para um outro frasco de água aquela memória original. Então, a gente começa a acreditar nisso aí, e é muito potente. A homeopatia, ela foi, em todas as áreas da medicina, se você for ver, na obstetrícia, na nutrologia, quem falou a primeira palavra foi da escola de Hipócrates. Então, você pode ver que o primeiro que já, na obstetrícia, já fez algo parecido com o fórceps foi o Hipócrates. E na homeopatia também. Ele descobriu que uma doença semelhante, grande, remove uma pequena. Por exemplo, a varíola, não dá para coexistir na mesma pessoa varíola e varicela. A varíola vai remover. Então, essa é a base da homeopatia, 450 anos de Cristo. E quem foi desenvolver a homeopatia foi esse médico alemão, que é um gênio, um grande gênio, ele viveu nessa fase aí, não existia antibiótico. Ele descobriu que o remédio que tratava a malária, que é a quina, causava a mesma febre da malária. Então, foi só depois de todo esse tempo lá, depois do Hipócrates, que ele começou a perceber que dava para fazer isso aí sem ter que botar doença grande na pessoa. E, por acaso, ele descobriu que, através de agitação, quando ele transportava em carroça lá os medicamentos, eles funcionavam mais. E ele concebeu toda a estrutura da homeopatia, que a gente, na verdade, não está conseguindo mudar ela até agora. A gente não mudou nada que esse médico descobriu. Então, a homeopatia, ela, em hospital, parece que não teria ação, mas a gente pode ter muita utilidade dentro do hospital. A homeopatia, ela pode ser a segunda especialidade da gente. Ela, por exemplo, entre os pediatras, no Brasil e no mundo, é a segunda especialidade entre os pediatras, porque na pediatria ela vai mais rápido, funciona mais em criança, porque a homeopatia ela vai transformar você para você ser o que você era, vai remover o que você tem de errado, o que você construiu errado vai sendo desconstruído e vai ser remontado de uma forma adequada. E em criança, o que tem de desestruturado ali é mais curto. Então, a homeopatia pode estar em qualquer área da nossa medicina. Hoje em dia dá para conviver bem. Eu tenho convivido, eu sou alopata e homeopata. Eu não deixo de exercer
e conhecer a medicina comum. Então, são ferramentas que eu vou usar cada hora. Se a gente for instituindo, por que a homeopatia não está instituída? E na época em 1800 e pouco, nos Estados Unidos, tinham faculdades de homeopatia, em Chicago lá. O James Tyler Kent, que é um dos grandes homeopatas do mundo, ele era professor daquela universidade. A homeopatia ela tem um grande problema, que ela gera muito a cura e diminuição de enfermidade. Nos últimos 15 anos, eu tomei uma vez antibiótico, não usei nenhum analgésico. Diazepam eu usei 2,5 miligramas uma vez. Anti-inflamatório eu usei 2 comprimidos em 15 anos. Isso gera um outro perfil de medicina que vai ter que ser baseado na saúde. Na Inglaterra já tem médico lá que vive da saúde, não da doença. Então você pode ter 1.500 pacientes que são teus. Cada médico tem um grupo de pacientes. E eles vão ser comparados através da informática com os pacientes de outros colegas. Os pacientes, quanto mais você tem paciente saudável, você vai ganhar mais. Já viu isso aí, não? Então, eu tenho paciente que diminui o índice de hipertensão, de suicídio, de câncer, de gravidez precoce, de aborto e tal, meu salário vai aumentando. Eu vi o vídeo desse cara na Inglaterra, porque o cara está muito bem financeiramente, um cara moço. E a homeopatia encaixa super nisso aí, porque vai diminuindo o adoecimento. Eu tenho um paciente que fica 6 anos sem ir lá, mas por que você não veio? Não aconteceu nada, o cara não adoece mais. Então, a homeopatia ela entra nesse outro perfil de medicina, de a gente viver da saúde. Um médico que vive da saúde, não da doença. Então, esses hospitais que já existiam lá na Inglaterra, tem em vários lugares do mundo. Tem na Rússia hospitais homeopáticos, no México tem até hoje. Então, inicialmente, eram hospitais somente homeopáticos. Isso aí não vale mais hoje em dia. Você tem que ter hospitais mistos. Então, agora, com essa coisa dos beagle aí, que ficou chocante, né? Fazer experiência animal, judiar de beagle e tal. A homeopatia já faz, desde o começo, que a experimentação original da homeopatia é no homeopata. Somos nós que experimentamos e não traz risco para a gente. Então, a gente pega um grupo de 50 homeopatas, metade toma placebo, sem saber, e a outra metade vai tomar um remédio homeopático que vai ser estudado. Aí começam a aparecer sintomas naqueles colegas, que vai ser analisado por um outro colega que também não está sabendo. Só o presidente dessa patogenesia, que é a experimentação, está sabendo o que está sendo experimentado. Por exemplo, se a gente tomar arnica homeopática, que não tem substância química nenhuma, só a física gravada lá na água, boa parte dos experimentadores vão começar a sonhar com cachorro. Então, a homeopatia gera sintomas. Uma outra planta, por exemplo, Stramonium, que é Datura lúrida ou maçã do diabo, esse é o nome da planta. Essa planta dinamizada, que é diluições, dilui de 1 para 99 em água, e daí são feitas sucções, são batidas, ou em aparelho também. Isso aí transmite a memória para a água. Essa planta, a Datura lúrida, ela gera sonhos estranhos, sonhos com o diabo, sonhos com demônios, sonhos, tudo. Isso é um outro perfil de pessoas. Então, a homeopatia trabalha com perfil de gente. Mas, assim mesmo, esse perfil da homeopatia, de experimentar em homem-são, não convencia a ciência que a homeopatia funciona e tal. Então, começaram que sempre tem quem queira que a homeopatia desapareça. São os mesmos que querem que não tenha hidrovias, ferrovias, tudo que gera economia e uma coisa mais sustentável. Então, já tem agora trabalhos, por exemplo, que foi feito aqui no Paraná, esse trabalho de macrófagos e homeopatia, você pode puxar na internet. Foi feito na Universidade Federal do Paraná, e a homeopatia ativa muito os macrófagos. Eu vou mostrar slides. Esse Montagnier, ele estudou, e foi prêmio Nobel, ele estudou a replicação de micoplasma sem nada. Está gravado só na água a memória da genética, e ele replica no nada ali, através só da memória que está gravada na água. Troço bem doido. Então, isso aqui, essas microfotografias. Na homeopatia, a gente tem falta de dinheiro para fazer pesquisa, mas a gente é autossustentável. Até a associação aqui dos homeopatas, a gente não tem verba.
Porque a maioria das sociedades recebem 8 mil de tal laboratório, mais 9 do outro, não sei o quê, jantar, não temos nada. Somos nós que sustentamos. Então, esse trabalho aqui, eu vou ter que citar a fonte, porque é tudo patenteado. Então, isso aqui é um macrófago quieto, calmo, sem ação nenhuma. Aqui, 24 horas depois de ser estimulado com um grupo de remédios homeopáticos, também, aqueles que não têm substância nenhuma. Os macrófagos são superativados. Então, como é que ele estava? Como é que eles ficaram? Isso aqui foi microfilmado também. Eu vi a ação dos tentáculos puxando células de Cândida albicans. Um deles estava com 40 células de Cândida para dentro. Então, a homeopatia estimula a imunidade de maneira forte. Então, aí você não quer ser homeopata, mas você vai saber. Você vai chegar uma criança, tem um homeopata bom lá tratando uma criança. O cara está dizendo que ele vai curar uma amigdalite bacteriana de um dia para outro, ele pode curar. A gente costuma fazer. Só que é diferente de você já deu um antibiótico e você fica mais calmo. Vou ter que controlar. Eu ligo para o paciente, saber como é que está indo. Entendeu? A maioria dos meus pacientes está quieto. Eles não estão incomodando. Poucos pacientes estão me ligando. Eu atendo criança, adulto, tudo. Atendo velhinho, tudo. Isso aqui é outra avaliação, né, de ativação. Essa aqui foi uma experiência. Então, na homeopatia a gente não faz muitas dessas experiências. Essa aqui foi feita por essa empresa, trabalhando um remédio homeopático que é usado para HIV e para tratar câncer. Então, esses ratinhos, foi economizado, né, pouco ratinho, eles foram inseminados com sarcoma 180. Metade, esse aqui é o grupo controle, que não recebeu nada, e esse aqui é o grupo que foi tratado com o complexo homeopático. Então, esses aqui, os primeiros estão magrinhos, com tumor grande, esses outros ficaram com pelos brilhosos e pouco desenvolvimento do tumor. Aqui em HIV. Esse aqui está sem tratamento e mostra o brotamento viral aqui. Sem tratamento, bastante vírus brotando. E depois, com 30 dias dessa homeopatia, eu tive que citar aqui também, porque é registrado. Isso aqui eu já falei, né? Na Índia tem muito homeopata lá. Lá tem 250 mil homeopatas. É o país que mais tem. O segundo país é o Brasil. Aqui tem mais ou menos 15 mil homeopatas. Então, no Brasil já teve homeopatia, inclusive na época do Império, no Rio de Janeiro. Já tem enfermarias de homeopatia. No Rio de Janeiro, inclusive, é a única residência em homeopatia. Eu já falei, aquilo ali, a homeopatia, assim. Então, eu vou precisar que, para eu atuar bem numa área, eu preciso ser especialista daquela área. Então, eu trabalho com meus pacientes e trabalho com especialistas. Estou sempre junto com o especialista. Se eu estou tratando um paciente de problema de câncer, eu estou com o oncologista junto. Se eu estou com um paciente de pediátrico, eu mantenho o pediatra. Os pediatras adoram. O pediatra não perde o paciente dele e eu estou ajudando. Então, a gente mantém. Então, essa convivência é super legal. E na UTI, quem tem que trabalhar é o intensivista. E o intensivista, ele pode ser homeopata também. Ele pode ter a segunda especialidade, homeopatia. Existia um homeopata aqui em Curitiba, ele parou de trabalhar, que ele era cardiologista. Ele tinha uma excelente clientela, por ele ser homeopata e cardiologista. E eu não estou atendendo mais convênio no consultório, já faz tempo, estou vivendo sem atender convênio. Atendi bastante tempo convênio. Então, parece que a homeopatia é uma coisa light, para tratar casinho leve, na verdade é o contrário. Então, casos bem complicados, junto com o colega, que entenda que pode ter ajuda, eu posso usar a homeopatia. Paciente que não está respondendo nada, paciente sem resposta, né, que é alérgico ali. Imunodeprimido, que mostra ali, já mostrei como é que aumenta a imunidade. E se eu tenho problema clínico mais psiquiátrico, fica complicado às vezes tratar. O psiquiatra não entende de clínica, o clínico não entende de psiquiatria, mas o homeopata consegue trabalhar isso aí.
E a homeopatia é muito útil em câncer. Eu tenho uma aula que eu dou, que é homeopatia em câncer, tem um homeopata chamado Arthur Hill Grimmer, americano. Não me falaram muito dele. Falava, o Grimmer e tal. Aí eu puxei pela internet, mandei vir o livro do cara. Ele tem um compilado de trabalho dele. Ele foi presidente da Associação Americana da Homeopatia. Ele morreu em 63, viveu mais de 90 anos. E ele curava muito câncer. E ele já conhecia um monte de coisa, inclusive biorressonância, que o pessoal está começando a ver agora. Então, não consegue tratar com nada, eu vou mostrar uns casinhos aí. Complicações pós-operatórias. Então, o que é um homeopata? O homeopata é o cara se formou na faculdade de medicina, começaram a formar leigo lá em homeopatia na Universidade de Viçosa. Batalhei, eu já estou há 3 anos como presidente da Associação Homeopática. Todo mundo não deu bola e tal, eu falei com o presidente da CRM várias vezes, CFM e tal. Agora os caras estão querendo botar leigo para atender todo mundo, né? Então, se a gente vai deixando esculhambar, vai esculhambando tudo. Desculpa. Então, você vai juntar aquilo que você já sabe com mais o conhecimento homeopático. E o homeopata ele consegue enxergar o paciente de um jeito muito diferente. A gente consegue lidar, a relação médico-paciente melhora muito mesmo. Eu procurava ir bem no relacionamento do médico e paciente, né? Então, eu fui médico do IPMC, que agora é ICS, aqui em Curitiba, durante 6 anos. Uma vez por ano, tinha algum paciente que não gostava de mim por alguma coisa. Uma vez por ano. Depois que eu me especializei em homeopatia, isso aí sumiu. Nunca mais o paciente tem algum desconforto comigo ou de gerar dificuldade, porque você passa a entender aquela pessoa por mais dificuldade que ela esteja. Então, por que a gente tem que colocar a homeopatia? Então, as pessoas terem um direito disso aí, né? Que eu possa ter um direito de receber algo diferente e ter essa oportunidade de me tratar. É bom que ela esteja nas faculdades de medicina, homeopatia, inserir mesmo na faculdade de medicina, que você se instrua com isso aí. Em Minas Gerais, eles estão reciclando os médicos da rede, dando uma basezinha de 40 horas pela internet. Isso é uma coisa boa. Você passa a conhecer uma coisa que já está em atraso. Por exemplo, eu quando me estudei no colégio, a gente não estudou informática. Agora todo mundo estuda informática no colégio. Homeopatia é um negócio que tem que entrar para você aprender também. Então, para trabalhar com homeopatia em hospital, tem que treinar o homeopata para ele trabalhar em hospital, porque é diferente de atender em consultório. E os colegas alopatas, eles precisam se familiarizar com essa possibilidade de sinergia aqui. Sinergia é juntar as forças, né? De eu trabalhar junto. Homeopatia mais a medicina comum, porque isso é possível, não é impossível. Quando o Hahnemann lá concebeu a homeopatia, os caras tratavam com, você lembra? Isso aí é daquele livro do século dos cirurgiões, é sangria até matar os pacientes, venenos e tal. Então, o Hahnemann, que criou a homeopatia, ele combateu muito a medicina tradicional, que é a alopatia. Hoje a gente não precisa fazer isso. Eu vivo, nos últimos 20 anos, eu tenho trabalhado em clínica multidisciplinar, com alopata, tudo. Quando eu saio da clínica, os caras botam outro homeopata. Eles aprendem que é legal. Então, o ganho da homeopatia é a saúde, que a gente já falou hoje. As pessoas, a gente vive de modo preventivo, né? Quem se trata com homeopatia diminui. Se você pegar o grupo de pacientes tratados com homeopatia, unicista. Unicista é que estuda o todo do paciente e vai dar um remédio para aquela pessoa. Você não dá remédio para doença, homeopático. Vai diminuir a incidência de tudo quanto é doença grave, inclusive câncer. A homeopatia trabalha no organismo de cima para baixo, quando trata animal é de frente para trás e de dentro para fora do organismo. Então, uma doença mais interna, ela vai exteriorizando, do endoderma para o ectoderma. Então, vai diminuindo a gravidade. Esse custo saúde diminui mesmo. Isso foi comprovado através de pesquisa no Brasil, na Argentina. Então, era interessante colocar, né, a homeopatia na saúde pública.
A homeopatia é sustentável, né? O remédio pode jogar, pode ser excretado, não vai poluir nada. E é barato ainda, a homeopatia é bem barato, só que não pode ser patenteado, né? O pessoal ainda quer patentear algum remédio homeopático, isso aí não é bom. E a pesquisa científica é fácil. A gente pesquisa na gente mesmo, tranquilo, e vai conhecendo mais remédios. Tem mais de 5.000 remédios estudados. Uns são muito estudados, repetidamente, outros menos. Aqui eu já falei. Tem curso de pós-graduação em homeopatia em todo o Brasil. E agora? Tenho aqui em Curitiba, que é o antigo, que esse curso de Curitiba ele era aqui na Associação Médica do Paraná. E agora tem um curso em Londrina, que também é bom, que está começando a oferecer não presencial, com algumas aulas presenciais. Bom, o que eu juntei alguns casos, que um só não é meu, então, de pacientes que a gente foi colecionando. Então, eu mesmo estava na Operação Verão, e um menininho de 9 anos, eu levei a botica homeopática, eu levei uns 40 remédios homeopáticos, e em álcool 70, que ele dura 5 anos. A gente cuida para não expor o remédio à onda eletromagnética forte, como do celular, do micro-ondas, e do sol e do raio-x. Então, esse menininho chegou lá, eu atendi, ele estava com dor no local, uma picada de aranha marrom. O estado geral um pouquinho alterado, de leve, e eu tinha lá aranha marrom 30 CH. Isso aqui é feito da aranha marrom inteira, primeiro ela é triturada ou dissolvida em álcool, e foi diluído de 1 para 99, 30 vezes. Quando diluir 12 vezes, já é número de avogado, não tem substância nenhuma. Eu dei para o menininho isso aí, porque estava num lugar pequeno que ele podia retornar. Dei 5 gotas sublingual, e ele voltou, mandei voltar dali 5 horas. Dá para ver? Acho que diminuiu a luz ali. Essa aqui também, aqui, ó. Então, essa é a lesão inicial. Ó, lesãozinha diminuiu bastante, e o estado do menino, depois de 5 horas, estava muito melhor. Ele já estava me olhando com cara de agradecimento. Mas tem mais uma ainda. Ó, aqui, depois de 5 dias, está vendo ali, ó, a sandalinha dele? Depois de 5 dias, estava assim, zerado. Não dei corticoide, não dei nada para ele, não mediquei com nada. Só isso. Então, essa aranha marrom a gente pode ter. Todo mundo pode ter em casa, esse remedinho. Você viaja para um lugar, vai funcionar. A minha irmã é médica, estava atendendo em Campo Largo. Ela foi picada por aranha marrom lá no hospital, e ela estava sentindo mal. Não fez lesão local e estava fazendo efeito geral. Eu peguei esse mesmo vidrinho que eu usei para o piazinho e fui lá, de noite, 10h30. Mediquei ela. Ela teve erupção no corpo todo, parecido com a aranha marrom, só que bem mais suave. E o sintoma geral dela, que estava lá, não estava bem. Sumiu. Ela deu plantão a noite inteira, só ficou com um pouco de irritabilidade. Esse aqui é um caso que, quando eu era médico no hospital ali de Pinhais, eu era o responsável pela enfermaria. Eu era alopata lá, só que eu também sou homeopata. E eu era responsável pela enfermaria de homem e de mulher. Então, esse era um paciente de 42 anos, estava com o pé diabético, infeccionado, ia sendo submetido a debridamento pela cirúrgica lá, estava tomando tudo isso aí, clindamicina, que é para gram negativo, metronidazol também, e cefotriaxona, que na época era o de ponta. Debridações frequentes e piorando o estado geral. Aquele ex-presidente do Brasil, lá, o vice-presidente Aureliano Chaves, da ditadura, lá morreu por pré-diabético. Aí, quando o caso estava bem difícil, eu ia pegar o meu livrinho lá, que é o repertório homeopático, que hoje é informatizado, e fui estudar esse paciente. Fui estudar homeopatia. A semiologia da homeopatia, que é o modo de analisar, ela é mais fina. Eu tenho que pegar sintomas bem especiais. Então, eu tenho que ir lá com calma, tenho que ter tempo, conversar com ele. Que o pé estava necrosando. Só que eu tenho que ver o que ele está sentindo, que sintomas dele, peculiares, estão diferenciando dos outros pés que estão necrosando. Então, ele tinha uma dor ardente, então uma dor que arde. Na homeopatia tem valor essas coisas, se a dor é ardente, se pinica, se é rasgante e tal. Então, era uma dor ardente e rasgante.
e ele estava querendo gangrenar. Então, eu cruzei esses sintomas. No repertório homeopático, que é a coleção daqueles sintomas lá da patogenesia e da clínica, então eu tenho lá o paciente que tem dor ardente e tem um grupo de remédios. Então, ele está abreviado lá no repertório homeopático, arsênico, blá, 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 e gangrena tem o grupo de remédios. Daí eu cruzei isso aí, saiu esse remédio. O nome é Secale cornutum, que é uma planta, só que ele está dinamizado nessa 30-CH. E eu dei em gotas para o paciente, em gotas repetidas. Quando o paciente está bem doente, a gente dá a repetição do estímulo. No dia seguinte, de manhã, espetacular melhora. Mesma coisa que do menininho lá da aranha marrom. O cara já me olhou também com cara especial lá, que algo diferente aconteceu. Ele evoluiu rapidamente para a cura e teve alta hospitalar. A gente não estava conseguindo tratar com a medicina comum lá, não estava dando. Então, um outro paciente desse mesmo hospital lá. Então, era um paciente que descompensou e psiquiatricamente, estava jogando fezes na parede, ninguém estava aguentando mais o cara, eu mandei ele para o hospital psiquiátrico lá de Piraquara. Só que ele estava com problema pulmonar também, insuficiência respiratória, pneumonia, e a psiquiatra lá não deu conta, me ligou, mandou de volta. Aí eu já tive paciente que foi sedado e morreu de insuficiência respiratória. Não era meu, mas é parente meu. Então, como é que eu vou fazer com esse paciente? Aí eu estudei em Buenos Aires homeopatia também, aqui e lá. A minha professora lá, ela falava assim, que metade dos lunáticos, que são os pacientes psiquiátricos de hospital, loucos, eles vão curar com o remédio Veratrum album, que foi o remédio que eu dei para ele. Então eu dei, e no hospital, na época, meu irmão, que também é homeopata, ele era diretor do hospital, e a minha outra irmã era diretora do hospital, então a gente estava mandando no hospital. Então eu consegui usar a homeopatia lá, senão a gente não consegue, tem muito preconceito em cima da homeopatia ainda. Então eu tratei esse paciente aí com Veratrum album, mas eu peguei assim, foi tudo estudado também. Então eu peguei no repertório, comportando-se como um louco. Isso aqui é um sintoma homeopático que está lá no repertório, que tem o grupo de remédios. Ele estava descontrolado, fora de si, e eu juntei a pneumonia. A homeopatia, ela pega o mental, o geral, o orgânico, tudo. Eu cruzei os sintomas e saí esse remédio mesmo. Essa LM é a diluição em 1 para 50 mil, super diluído, como se não fosse funcionar nunca. E ele foi tomando em gotas repetidas. Ele apresentou melhora rápida da parte psiquiátrica e, em seguida, a melhora pneumológica. E enfermeiras que não estavam treinadas com homeopatia, nunca lidaram com isso, falaram, doutor, o sossega-leão dele está acabando, precisa trazer mais. Que era essa aguinha aí, né, baseada na física quântica. Nesse mesmo hospital. Então, eu tinha um paciente lá, terminal de câncer de próstata, muito mau estado geral, com candidíase disseminada, muito feio de ver. E eu tratei ele, porque da homeopatia a gente pode usar o remédio da pessoa, o remédio da doença, e ainda dá para pegar e fazer remédio das próprias substâncias que estão causando a doença. A gente chama isso aí de nosódio. Então, tem remédio feito da cândida albicans, essa diluição CH12 não tem mais cândida. E foi isso que eu dei para ele. E ele mesmo naquele estado terminal, ele ainda teve reação, teve resposta, que ficou mais avermelhada as lesões. Isso a gente chama de agravação homeopática. Deu e ainda mostrou a resposta do corpo reagindo contra os fungos. Uma paciente lá daquele hospital ainda de AVC isquêmico, estava sendo tratado com a medicina comum, alopática normalmente, e ela não estava muito bem. Na visita de manhã, as colegas dela da enfermaria lá me falaram, doutor, ela não está bem, ela não quer comer nada e ela falou que não quer mais viver. Eu tinha um remédio lá no meu carro, que era longe do estacionamento, lá eu tinha um remedinho dentro do porta-mala lá. Aí eu perguntei para ela, por que você não quer viver? É porque eu estou com dor. Aí assim, mas a dor é muito forte? Não, é uma dor fraca, mas uma dor fraca e assim mesmo ela não quer viver. Daí na homeopatia nós temos assim, desejo de morrer por dor. E tem suicídio por dor. E o remédio é o que eu dei para ela. Então eu peguei lá, deseja a morte e sensível à dor. Cruza esses dois, mais aquele desejo de morte por dor, o remédio é aurum. Esse remédio é feito do ouro. E a gente sempre põe em latinha os remédios. É o ouro dinamizado. Quando o remédio não é solúvel, primeiro ele é triturado em lactose,
Essa trituração também transfere a informação. E eu mediquei ela uma vez só, com o remédio que eu tinha lá. No dia seguinte, a paciente estava feliz, se alimentando bem, com impressionante melhora da paresia. Eu nunca tinha visto isso aí, de melhorar. Ela não conseguia mexer essa mão no dia anterior. Eu tinha visto uma paciente com acupuntura. Os médicos chineses, na faculdade que eu trabalhei, que tinha convênio com a faculdade Zhejiang da China, tinha 2 médicos chineses, que uma paciente chegou carregada pelo filho, por AVC, e eles colocaram agulha sem eletroacupuntura na área motora da paciente. Eu fiquei vendo um monte de agulha, e no dia seguinte ela veio andando, só com acupuntura. E eu consegui fazer isso aí com homeopatia. Porque no dia seguinte ela estava bem, mexendo bem, e teve alta hospitalar. Então, você vê que as coisas também são psicossomáticas. Quer dizer, eu estou com espasmo, além de ter talvez a trombose, eu também tenho espasmo lá dentro, tenho o desejo de não viver. E o nosso corpo ele é dinâmico, toda a área expande e contrai. Então, eu estando feliz, eu vou adoecer muito menos. Então, um check-up é como é que está a tua nota de felicidade. Essa aqui é minha avó. Ela estava internada numa UTI, por fibrilação atrial, aqui em Curitiba. E ela ficou agitada nesse internamento, começou a ficar agitada lá, e o pessoal deu Aldol para ela, que é haloperidol, um remédio psiquiátrico. Foi isso que eles medicaram a agitação dela. E eu fui visitar ela, e ela estava tendo um delírio, que ela nunca tinha tido. Um delírio que ela estava vendo nuvens negras. E se eu não fosse homeopata, não conhecesse nada, está tendo delírio, coitada. Mas eu sabia que na homeopatia tem esse delírio de nuvens negras, que é causado pela patogenesia, aquela experiência com o Aldol. Então, os homeopatas tomaram o Aldol, sem saber, mas dinamizado, sem substância. E ele gera esse sintoma aqui que o experimentador descreveu, que ele está em uma nebulosa, como atrás de uma nuvem. E também o haloperidol tem na patogenesia dele, taquicardia, hipotensão, desmaios ou síncope. E eu mediquei ela com o remédio homeopático feito do haloperidol. E ela desapareceu, essa alucinação dela. Só que eu não consegui pedir, eu não era médico dela, eu não estava responsável por ela, eu não encontrei ninguém lá para pedir autorização para medicar. E aí o enfermeiro reclamou lá para o chefe e tal, os caras acabaram levei pito por ter medicado a minha avó e tirado o sintoma dela. Esse aqui é um parente meu também, que é colega. Ele fez uma troca de válvula aórtica por uma válvula metálica. Ele estava muito bem, mas no hospital encharcaram ele. A enfermagem esqueceu e infundiram muito e ele começou a alterar. Ele estava com um pequeno edema no pericárdio, dificuldade respiratória e uma sensação de angústia. Aí me chamaram, eu fui o primeiro a chegar no hospital, um bom hospital aqui de Curitiba, não vou dizer o nome. Ele estava deitado, em vez de estar sentado, eu já coloquei ele na posição sentada, e esse paciente ele já estava sendo tratado com o medicamento dele, que a gente pode ter um medicamento que é nosso, que funciona para mim e para quase tudo. A gente chama de medicamento de fundo, é o que vibra com você. O dele já era esse, comprovadamente, ele já tinha melhorado de uma fissura, outra coisa. E aí eu tive segurança e tratei com essa 30CH, que é a potência que foi usada em UTIs já, em experimentações, em tratamento de pacientes em UTI. Então eu dei para ele, e ele logo que tomou o remédio começou a chorar, que não é perfil dele. E teve melhoria imediata, que o telefone tocou, o pai dele ligou, ele já conseguiu fingir que estava bem. Entendeu? Então, ele melhorou muito da angústia emocional e da angústia respiratória, muito rápido. Depois, ele continuou se tratando com fisioterapia respiratória e teve alta hospitalar bem. Esse aqui é um caso de um colega homeopata, que também é pediatra. Ele tratou um caso grave de incompatibilidade materno-fetal ABO, que os pais eram testemunha de Jeová e não deixavam fazer exosanguíneo e transfusão. E a pediatra responsável da UTI solicitou que esse colega pediatra homeopata avaliasse o caso junto. E ele foi lá e fez a consulta homeopática, estudou todo o caso, e ele encontrou um remédio homeopático para ela.
Então, se ela já estava com 27,2 miligramas de bilirrubina, que já teria que se fazer exosuíno-transfusão para evitar kernícteros. Então, ficou se aguardando a decisão judicial e o hospital concordou que se tratasse assim. Aí ele estudou a paciente, parecido com aquele jeito que eu estudei o paciente do pé diabético lá, e encontrou esse remedinho aqui, Aconiton, e deu também na 30CH. Às 22h30 ele iniciou, e dando 3 gotinhas só, frequentemente, cada 15 minutos. Sempre antes de medicar a homeopatia, tem que bater na mão, tem que agitar, chama sucção, para ativar o funcionamento do remédio, senão ele não funciona. Então, se a homeopatia não funcionou, você não agitou, não vai funcionar. Então, ele tem que instruir a enfermagem para que seja batido. Então, 9 horas após o início do Aconiton, a bilirrubina já baixou para 15,8. E esse homeopata ele ficou desconfiando que o pessoal tinha feito essa transfusão aí, mas não tinha sido feita. O coto umbilical estava íntegro. Então, está aqui a baixa bem rápida da bilirrubina, só com homeopatia. Essa é a prescrição, estava sendo prescrito o Aconiton lá. E após 18 horas, a bilirrubina já estava em 1,8. Então, é um caso espetacular de uma paciente que estava em uma situação bem difícil e que saiu. Esse aqui é um outro conhecido meu. Ele teve um acidente de moto na estrada de Joinville, que o caminhão jogou em cima dele. Ele ficou gravíssimo, aquela fratura em livro aberto da pelve, que morre 50% dos pacientes no primeiro dia. E moeu o pé dele. Fratura cominutiva do calcâneo. No primeiro dia estava com ascite e foi fixado, todo no hospital público. Daí a gente conseguiu transferir ele do hospital público, estava muito precário naquele hospital lá em Joinville. Ele ficou 12 dias na UTI, e nesses 12 dias eu não mediquei ele com homeopatia. Eu não me sentia habilitado para interferir na situação que ele estava, eu não sendo intensivista. Quando ele saiu da UTI, eu comecei a tratar ele. Eu comecei a tratar com arnica. Arnica é o remédio homeopático ao trauma. Vai dar grande diferença se você puder, às vezes, usar. Os colegas alopatas aqui já estão usando. Vocês já viram que os otorrinos estão usando, os plásticos estão usando, porque eles viram que fica melhor na cirurgia. O resultado é melhor, cicatriza mais rápido, tem que usar menos anti-inflamatório. Então, a arnica homeopático ao trauma ajuda na cicatrização e ela ajuda como se fosse anti-inflamatório. Isso aqui já tem trabalhos mostrando. A calêndula, que eu usei para ele também, é um remédio usado em guerra. A calêndula ajuda muito, tanto quando ela é fitoterapia como a homeopatia, ela favorece a cicatrização e evita infecções. Colibacilino, que eu usei para ele, é feito do Escherichia coli dinamizado. Essa Escherichia coli já foi feita em Florianópolis, experiência, para prevenir surto de meningite. Então, não é meningococo, mas dá imunidade cruzada para meningite. Então, foi feita lá experimentação científica. Um grupo não foi tratado, outro grupo foi tratado, aumentou bastante a imunidade contra a meningite. Então, eu usei para ele também. Então, às vezes você está querendo começar uma infecção, só que esse modo de tratar com o colibacilino, se você ficar só tratando assim, você está fazendo supressão homeopática, não é legal. O bom é você, por exemplo, pode usar esse colibacilino e você ter o teu remédio de fundo, que era o nato muriático lá daquele paciente da válvula, aquele que vai te equilibrar. Esse aqui só vai aumentar a imunidade, mas ele pode te desequilibrar no teu todo. Então, é tudo isso aqui, por isso que a gente faz uma pós-graduação em homeopatia. Mas quem está se tratando com homeopatia e você está começando a fazer uma infecção, se você toma uma dose desse colibacilino, ela às vezes não entra. Você ativa muito os teus macrófagos e você não deixa entrar uma infecção. Você vai poupar de usar antibiótico. Cada vez que você toma antibiótico, você está envelhecendo. Você está se destruindo, né? É um mal necessário quando necessário. Se você pode pular fora um antibiótico, é uma boa. Então, eu usei para ele a autovacina. Os homeopatas já usam você pegar o próprio sangue ou o soro e transformar em remédio homeopático da pessoa. Isso aqui ainda é empírico. Empírico quer dizer que não tem estudo, é só de uso de consultório e uso prático. Mas eu usei para ele também.
e coleções purulentas dele foram coletadas e dinamizadas. Então, aqui vai ter as bactérias também que estão causando infecção. Esse paciente estava com dificuldade de sair também das infecções, com todo um monte de antibiótico lá, que nem o caso do pé diabético, tomando muito antibiótico e não estava saindo. Então, lá no hospital particular em Joinville, ele estava com vários especialistas, o ortopedista da bacia, o ortopedista do pé, e o pé dele estava caminhando para amputação. E a experiência que eu tive lá com aquele paciente lá do pé diabético já me lembrou que eu podia usar o mesmo remédio pro pé desse paciente aqui do trauma. E eu usei o Secale Cornutum. E no dia seguinte o ortopedista foi olhar o do pé e ficou surpreso com a melhora. E o pé não precisou ser amputado. Então, acertei o remédio. O homeopata tem que acertar. Se você não acertar, aí ele funciona que nem água. Então, esse paciente, ele era um cara muito valente. Mas ele chegou num ponto de tanto sofrer, ele ficou 3 meses internado lá. Ele não queria mais viver, cansou. O Auron não é remédio dele, mas eu entrei com o Auron, porque do jeito que ele estava, se ele ficasse querendo não viver mais, ele vai morrer. As bactérias, vírus e fungos só estão esperando você não querer mais viver para entrar em você e te pegar. Eu entrei com o Auron e ele saiu dessa vontade de não viver mais aqui. Eu tive que ir trocando muito remédio com ele, que não é o perfil do consultório. No consultório, a gente tem o remédio do paciente e vai com ele fácil. E um paciente com mais problemas, você vai ter que trabalhar mais. E ele ficou com sonda uretral, e lembra que eu falei que eu era urologista, né? Então, mas eu não quis interferir, vamos, não sei o quê. E ele estava com a infecção suprapúbica. Então, você teria que tirar a sonda uretral e colocar uma sonda suprapúbica, mas não dava. Então, o que ficou... ele teve infecção urinária, e a gente pegou a urina dele, faz o sedimento da urina e dinamiza. Isso aqui funciona muito. Agora eu estou no consultório, uma paciente com pielonefrite aguda, que eu curei ela só com homeopatia. Eu usei o remédio dela, que também ela estava acostumada, já estava indo bem, que tinha melhorado uma parte psiquiátrica, e comecei com o Colibacilinum, junto com o remédio dela, e daí entrei com o sedimento urinário dinamizado. Quando ela tomou o sedimento urinário dinamizado, ela falou assim: doutor, eu senti como se tivesse tomado uma dipirona. Suei bastante e tal, senti um efeito grande. E zerou a pielonefrite sem antibiótico, só que cuidando direto, conversando comigo todo dia, no começo, às vezes, 2 vezes por dia. Então, esse paciente politraumatizado, eu fiquei junto com todos os alopatas que ficaram cuidando dele. Eu fui atendendo ele frequentemente, todo dia. Esse paciente agora tem vida normal. Eu tinha dado essa palestra aqui, eu já tinha dado antes, ele estava só guiando automóvel. Agora ele já foi de moto lá em casa. O cara está andando de moto grande. Então, o cara recuperou. E a única coisa que está incomodando ele foi a parte uretral. Sobrou a parte urológica que incomoda ele, porque ficou um estreitamento uretral, que já teve que ser operado. Tem vários pacientes que a gente tem, às vezes eu tenho uma paciente assim, ela teve consultando com um professor de reumato. E ele falou para ela, uma moça, ela tinha se decepcionado, a homeopatia tem a causa emocional que desencadeia. Ela tinha tido uma grande decepção de amor, o noivo dela deixou dela e tal. Aí ela fez a artrite reumatoide. E o professor de reumato falou, você está com reumatismo, você vai ficar assim o resto da vida, vai ter que tomar corticoide o resto da vida. Ela foi consultar comigo e a gente trabalhou essa causa, que foi a partir da decepção de amor, ficar mágoa, ficar ódio, às vezes, lá dentro guardado, e aí gera autodestruição, né? Doença autoimune. E ela, no começo, estava com corticoide, não é para tirar o corticoide. Aí eu vou entrando com o remédio dela, com a homeopatia, e a homeopatia, quando pega bem, você passa da alopatia, ela começa a melhorar rápido, o gráfico muda. E começa a te dar sinais e sintomas que o homeopata consegue identificar que aquela paciente está melhorando. Por exemplo, esse negócio de melhorar de cima para baixo, melhora de marcha ré também, vai voltando sintomas antigos e vão desaparecendo. Aí o próprio alopata vai tirando daí o corticoide, mas funciona junto. Atrapalha um pouquinho, mas funciona. Então, toda doença autoimune, eu começo a tratar um paciente com lúpus eritematoso, com homeopatia dá para ajudar. Então, eu não tiro o corticoide antes.
vai tratando, e se você tiver bom resultado, eu tenho um irmão que é homeopata também, ele atendia em Itaiópolis. Aí, ele tinha uma paciente de lúpus que tratava aqui no Hospital de Clínicas, com um reumatologista que já faleceu. Aí ele falou para ela assim, o teu caso é um caso raro de lúpus que está remitido, sumiu, eu não tenho nenhum caso, eu posso publicar? Ela falou, você vai ter que colocar o nome do Dr. Fábio lá de Itaiópolis, foi ele que me curou. Então, ele conseguiu remitir um caso de lúpus com homeopatia unicista. O que mais? Então, por que com a cândida dinamizada o paciente responde com que não estava respondendo antes? A homeopatia, ela amplifica a sensação de agressão que o teu corpo está recebendo. Então, quando você recebe uma cândida que foi dinamizada 30 vezes, o teu corpo pensa que levou uma agressão 30 vezes maior do que aquela que estava levando. Só que a homeopatia, ela entra no corpo e sai. O pessoal diz que é em 10 elevado a menos 11 segundos. Quer dizer, entrou e já saiu. Então, o teu corpo tem a sensação que levou uma agressão enorme e reage contra, só que não levou. Então, é como se fosse uma espécie de vacina. A água, ela é bidestilada. É uma água bidestilada, né? Ela é destilada 2 vezes, porque quando você esquenta o remédio homeopático a 80 graus, você anula ele. Então, o calor, ele faz zerar a água. Então, ela tem que ser sem substância e dinamizada destilada 2 vezes. O que mais? Tem muito caso. Eu tenho o caso de uma paciente assim, ela era minha paciente, eu vinha tratando ela com um remédio chamado licopódium. Licopódium é um musgo, que ele é inerte. E quando transforma em homeopatia, ele é um super remédio. Então, parecia que ela estava indo super bem. É uma paciente de cor negra, de 40 anos. E ela depois apareceu com sangramento retal e foi diagnosticado câncer de reto. Aí ela estava tratando no Hospital da Grande Curitiba, e os oncologistas falaram para ela que ela ia fazer quimioterapia e radioterapia para ver se ia dar para operar. Estava quase inoperável e já alertaram ela que ela ia ficar com bolsa de colostomia. Aí eu reestudei ela. E na homeopatia eu tenho no repertório homeopático, que hoje em dia é informatizado. Então, os sintomas que eu já tinha dela, mais câncer de reto, que daí não era coberto pelo licopódio. O remédio que saiu chama sépia, que é feito da sépia succus, daquela suco que a lula, a sépia, joga no mar. E só que daí eu usei conhecimentos também baseados do Arthur Hillgrimmer, eu usei a sépia, usei o sangue total dinamizado, que é usado contra câncer pelos homeopatas, e usei os remédios chamados cádmio. O cádmio é um metal extremamente cancerígeno, e na homeopatia ele é contra câncer. Então eu usei cádmio sulfuratum para ela, alternadamente, não tudo junto, porque a homeopatia é para a gente usar um remédio por vez. Aí essa paciente foi melhorando, e quando eles foram reavaliar ela, depois de alguns meses, o tumor dela sumiu. Aí o pessoal não acreditava. Fizeram 2 ressonâncias repetidas e não tem mais tumor. Não precisou operar. Então, esse é um caso do homeopata, acertou na mosca, você acertou em cheio. Ela teve, depois de 1 ano, ela teve pólipos benignos no reto, que foram só ressecados. A paciente está bem até agora e não precisa ser operado. Então, não dá para propor que o homeopata vai curar câncer. Só que, quando você juntando com outras abordagens, você vai ter resultados muito grandes. Eu tenho uma outra paciente que faz anos. Ela era uma moça do consultório, de 26 anos, e cada vez que eu dava a dose dela do licopódium, daí, eu dava a dose mensal dela, ela tinha uma lesão aqui na pele que inflamava em volta e regredia um pouquinho. Aí aconteceu isso umas 4 vezes. Daí ela foi num professor também de dermatologia, ele ressecou a lesão. Daí a lesão veio carcinoma basocelular com extenso infiltrado linfoplasmocitário.
Então, com as doses do remédio dela, só isso, esse tumor estava sendo devorado pelos macrófagos, né? Então, é coisa muito interessante. Então, essa paciente também estava com o remédio perfeito dela. E assim, o homeopata ali junta um monte de casos. E, assim, isso não é caso meu. Cada homeopata que tenha boa formação, ele vai ter uma coleção de casos para contar. O que mais? Como é que a gente sabe se acertou o medicamento da pessoa? Você não sabe de cara. Você pode acertar o similimum, que é esse perfeito que faz essas coisas, de diminuir câncer, e você pode acertar um similar. Você vai ter que ir avaliando como é que o paciente, se ele está evoluindo dentro das leis de cura. E a gente já tem uma tabela atual que foi desenvolvida pelo presidente da Sociedade Indiana de Homeopatia, que é uma tabela baseada nos folhetos embrionários. Então, essa tabela vai de 1 a 7 e tem 3 colunas. E a gente vai com essa tabela, você consegue saber se você está aprofundando a doença ou fazendo ao contrário, jogando ela de dentro para fora. Se você começar a aprofundar uma doença, você está com o remédio errado. E deixar ela pior. Por exemplo, eu tenho um caso interessante também, que é de púrpura trombocitopênica. Então, a menininha me procurou com 9 anos de idade, estava com 40 mil plaquetas e piorando. Se baixar mais disso, já tem que tirar tem conduta que é de tirar o baço, conduta que não, mas teria que tratar muito forte. Essa menininha, eu estudei ela, e ela tinha aparecido essa púrpura depois de vacina. No repertório homeopático tem púrpura após vacina. E também decepção com a amiguinha, que ela magou e ficou com ódio, e tinha ódio da mãe. A mãe dela, gente boa, da área de saúde e tudo, mas ela estava com ódio da mãe. Ódio é uma ferramenta muito grande para a gente fazer doenças autoimunes. Aí eu estudei essa criança, essa menina, e dei o remédio chamado natro muriático na época. E a homeopatia pode agravar, então ela está com púrpura, se eu dou uma dose forte de natro muriático, pode piorar e eu matar a paciente ainda. Então eu dei naquela 50 milisimal LM1, que dá para dar para um bebê recém-nascido até prematuro, bem fraquinha. Toda semana eu fiquei vendo ela, passando para LM2, LM3, com cautela. Aí chegou na LM7, ela fez uma amigdalite bacteriana, com mau cheiro, febre, placa. Aí o homeopata acha ótimo. Aí eu estou vendo que uma doença grave, autoimune, virou uma doença superficial, que costuma dar em criança, tratável. Aí eu já mudei das potenciazinhas light lá da LM e passei para 30 CH. E eu curei essa amigdalite só com homeopatia. Depois de curar essa amigdalite com homeopatia, as plaquetas começaram a subir. Subir legal. Dali mais um mês, ela fez uma faringite viral. Daí não veio bactéria, que nem a anterior. Aí eu já estava mais seguro ainda com a paciente. Você vai tateando. Aí eu cheguei na potência 1000, porque para curar a enfermidade, ela vai te dizendo qual a potência que você precisa até curar. Depois que eu curei essa faringite viral com a potência 1000, as plaquetas dela foram para 180 mil plaquetas e ela voltou à atividade normal, ginástica olímpica, tudo, curou ela. Aí ela ficou 7 anos boa, sem vir no consultório. Aí ela mudou a vida, daí ela já estava uma moça. Aí ela teve uma gastrite, esqueceu da homeopatia. Foi tratar no gastroenterologista, tomou pacote para H. pylori. Ela estava com H. pylori, 3 antibióticos. Ela voltou com 9 mil plaquetas, depois dos antibióticos. Aí eu estudei ela de novo, entrei com natro muriático, não funcionou mais. Aí ficamos tudo ansioso. A mãe e eu também. Eu gostava bastante dela também. Aí eu reestudei tudo homeopaticamente. Aí saiu outro remédio. Eu conversei mais com os pais de novo, conversei com a mãe, conversei com o pai. Eles me deram um sintoma que a mãe havia levado. Na homeopatia tem valor a gestação, coisas que na alopatia não vai ter valor. A mãe levou um susto durante a gestação, porque ela começou com essa púrpura bem tenra a idade. Começou bem nenê já. Então, na homeopatia tem transtorno por susto. E o susto foi um som forte, uma buzinada. Aí eu peguei transtorno por susto e mais os outros sintomas dela. Daí o remédio saiu carcinosinum.
E eu dei na potência suave de novo, LM1, uma gotinha só por dia. E ela não estava tendo resposta com a alopatia, também não estava saindo, estava perigoso. E as plaquetas lá embaixo, 9.000 plaquetas. A paciente começou a melhorar, está boa de novo. Tive que trabalhar, batalhar em cima, mas um caso que a gente podia nem conseguir, às vezes, salvar com a medicina comum e perder a paciente, né? O que mais? Obrigado a todos.